Nossa, então vamos lá. Bom dia. Oi, dedo para ela, bem aluna. Eu acho que conhece ela, não escuta, chegando tão bom. Vamos falar hoje sobre desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos, né? Na verdade, eu gosto mais de disruptor endócrino, não sei porque eu escrevi desregulador endócrino. Não muda. Bom, então quando a gente fala de um desregulador endócrino, é toda substância, tá, exógena ou uma mistura de substâncias que podem ser tanto naturais quanto sintéticas e que elas podem diretamente danificar um órgão endócrino, tá, alterar diretamente a função de um órgão endócrino, interagir ou mimetizar, né, com o receptor de hormônios ou tá, alterar o metabolismo de um hormônio em um órgão endócrino, né? Então, e tudo isso em conjunto leva então a reações, né, adversas à saúde tanto de um indivíduo quanto de um indivíduo e sua prole ou ainda até de uma população inteira. Então, os disruptores endócrinos, eles podem ser agrupados em duas grandes classes, tá? Substâncias sintéticas, que podem ser ainda aquelas utilizadas na agricultura, né, como os pesticidas, utilizados na indústria, como, por exemplo, as dioxinas, e os compostos farmacêuticos, né? Ou podem ser substâncias naturais derivadas de plantas, como, por exemplo, os fitoestrógenos, né? Então, tem uma tabela aqui, que não está muito boa para vocês verem, mas tem um artigo nosso, e depois eu mando para vocês, que fala exatamente quais são os compostos, né? O que eles são, qual é o meio mais comum de encontrarmos e o mecanismo de ação, tá? Então, a gente tem disruptor endócrino em alimentos, no meio ambiente, tá? A gente pode ter maquiagem, brinquedos de criança, como é que chama? Coisas de panela, antiaderentes de panelas e formas, né? Protetor solar, onde vocês imaginarem tem um desregulador, um disruptor endócrino, tá? E assim, eu foquei nas questões reprodutivas e ginecológicas, né? Porque se a gente for fazer uma pesquisa sobre desregulador endócrino no PubMed, a gente vai achar assim, uma infinidade, tá, de ações e de doenças relacionadas, né? Então, a gente tem um artigo que foi escrito em 2010, né? E aí eu fui ler artigos mais atuais e, na verdade, as coisas permanecem, as dificuldades permanecem, né? As que a gente tinha visto em 2010, o que surgiram foram novas evidências, né? Então, a exposição ao TCDD, tá? Que é um subproduto da combustão incompleta de ácidos orgânicos, como, por exemplo, incineradores que processam lixo, resíduo industrial, material hospitalar, fumaça de veículos, né? E cigarros, por exemplo, foi associado já com o aumento da prevalência e a gravidade da endometriose, porque afeta, né, os mecanismos que levam, né, a isso é porque afeta os níveis de receptores esteroides, também modula a produção local e a ação de citocinas endometriais, e essa desregulação do sistema imunológico em conjunto com essa alteração, né, da ação dos receptores hormonais, então, né, propicia o desenvolvimento de endometriose. E aí tem dois estudos muito importantes, um que foi realizado em 1994, né, em mulheres belgas, onde esses autores observaram uma prevalência de endometriose associada à infertilidade muito maior do que a gente costuma observar, tá? Então, a prevalência era de 60% a 80% das mulheres inférteis tinham endometriose, né? E aí, isso chamou muita atenção, e aí eles resolveram dosar as concentrações de TCDD no leite do país, né?
e viu que a concentração, então, desse disruptor endócrino estava entre os mais altos do mundo neste país. E aí, então, alguns anos mais tarde, um outro grupo de de pesquisadores fizeram um estudo caso-controle também em mulheres belgas, né, e encontraram um aumento de endometriose associado com elevados níveis séricos de dioxina e compostos derivados, né? Então, esses dois estudos, né, de pesquisadores belgas foram uma das mais importantes evidências populacionais de que o desenvolvimento da endometriose estava associada a desreguladores endócrinos, em especial, neste caso, ao TCDD. Ainda tão cultuada a vaquinha belga. Não é? Do leite belga, né? E aí, não é? Bom, e aí que assim, a gente só vai mudar o tipo de desregulador endócrino, né? Porque os efeitos são os mais diversos possíveis. E o que mudou de 2010, né, de quando a gente escreveu o artigo, e aí estudou bastante sobre isso, para agora, é que os mecanismos estão sendo melhor elucidados. Ainda falta bastante, mas eles estão sendo melhor elucidados, tá? Então, os poluentes orgânicos persistentes, né, como, por exemplo, um tipo de inseticida, não sei se vocês lembram da baratinha, né, foi banido nos anos 70. No entanto, ele ainda é amplamente encontrado no meio ambiente, tá? E aí, lembra da baratinha? E aí, foi feito um estudo, né, de uma revisão sistemática que pesquisou no Medline e no Google Scholar estudos tanto em animais quanto em humanos que foram publicados nos últimos 20 anos, né, sobre os efeitos desses desreguladores na fertilidade e no câncer, principalmente. E depois os critérios de inclusão, né, e exclusão. Ficaram 38 estudos. E o que se pode concluir, tá? Que a exposição, então, a esse inseticida, ele leva a um aumento de infertilidade, risco aumentado de partos prematuros, alterações na síntese de hormônios, principalmente de progesterona e ocitocina, e variações na contração uterina, né? Esses foram os principais achados desse estudo. Este outro também é uma revisão, né, que encontrou que outros tipos de desreguladores endócrinos, os PCBs e PFAS, para a gente não falar esse nome bonito, tá? Estavam presentes igualmente, tanto no soro quanto no fluido folicular de mulheres que foram submetidas a FIV. E eles associaram, então, a maior concentração à menor reserva ovariana, a pior qualidade embrionária, maior tempo até alcançar a gestação, né, pior taxa de fertilização e menor número de embriões de boa qualidade, né? Muito desses reguladores endócrinos, eles estão presentes tanto em plásticos, como eu falei, como em superfícies antiaderentes, né? Então, eu não sei no laboratório de êmbrio se vem escrito nos plásticos que eles são BPA-free. Não, mas eles são testados para endotoxicidade. Tudo que entra no laboratório é testado para toxicidade do embrião. Mas até a gente não tem um tempo, né, de desenvolvimento. Este que é a questão, porque todos esses plásticos, em geral, né, eles têm uma alta capacidade de conter um desregulador endócrino, né? Então, ainda que eles tenham sido testados, né, a gente precisa ver desses testes de endotoxicidade qual foi o período estudado, né, assim, e por quanto tempo esses embriões ficaram em cultivo e quanto tempo eles avaliaram depois, para a gente ver até onde, assim, qual é a limitação, né, disso. E aí, como que isso age, né? Assim, principalmente, tá? O mecanismo principal de ação. Interrompe a rede neural de GNRH, e aí isso, então, interfere nos pulsos de GNRH, na secreção principalmente de LH, tá? Afeta o feedback do estradiol, e também afeta a secreção de quispeptina, de fatores de crescimento de prostaglandinas, tá? Então, é o principal mecanismo de ação da maioria dos desreguladores endócrinos,
né? Como eles vão interferir, principalmente na infertilidade, tá? E aí esse estudo, então, separou por tipo de desregulador endócrino, né? Qual que era o uso dele, então, onde a gente encontrava, tá? E o que foi associado. E aí foi associado com tudo, que vocês podem ver aqui, tá? Falha de implantação, aumentos de abortos espontâneos, partos prematuros, endometriose, alterações de ciclo, né? Alterações na fertilização, maior tempo para alcançar gestação, alteração, né, da resposta à indução da ovulação, e todas as questões, né, diminuição da fecundidade e todas as questões associadas à fertilidade e infertilidade, tá? E isso foi um dos estudos que achou, e vocês podem ver aqui, ó, foram muitas as evidências, né, associadas a esses desreguladores endócrinos e aos efeitos deles. Tá? E aí, a maior parte dos estudos, apesar de tudo, são estudos de revisão, tá? Ou de revisão simples, ou de revisão sistemática. E aí, para não ficar repetindo, né, os mesmos achados, né, eu fui procurar estudos, então, que tivessem sido prospectivos, né? Não só em animais, né? Porque em animais tem bastante, mas em humanos, né? E achei esse estudo que foi publicado numa revista associada ao grupo Nature, em que eles, então, foi uma coorte prospectiva de 185 mulheres suecas, tá? Que foram submetidas à FIV, e o objetivo era correlacionar o estilo de vida, tá? E aí tem uma tabela aqui bem interessante, tá? Tanto, por exemplo, de limpeza, qual era o tipo de produto de limpeza utilizado, o tipo de piso que tinha na casa, a quantidade a proporção de pisos, né, que tinham PVC, em relação à dieta, então se comia carne, e aí eles categorizaram, né, por frequência. Então, se era esporadicamente, se era semanalmente, mensalmente, né, ou com uma frequência maior, peixe branco, ovos, né, e depois até personal care, né, os produtos de uso pessoal, né? Então, por exemplo, maquiagem, o tipo de maquiagem que era utilizado, perfume, como é que chama o hairspray? Laque. Então, todo, assim, um estilo de vida mesmo, né? Assim, mas essa foi baseada num levantamento dos autores, né? Esse questionário sobre os hábitos, né, de vida, o estilo de vida dessas pacientes. E aí eles relacionaram, né, esse estilo associado a essas questões que eu mostrei e a concentração de 6 diferentes desreguladores endócrinos no fluido folicular dessas pacientes. E eles observaram, então, depois eles fizeram uma análise, mas depois eles fizeram uma correção por idade, paridade e IMC. E depois de tudo, o uso frequente de perfume e o consumo de peixe branco e de ovo foi associado a uma maior concentração, né, uma maior contaminação química desses desreguladores endócrinos no fluido folicular. Né? Então, agora, além do questionário que a gente costuma fazer, né? Ah, você fuma, você faz atividade física, a gente vai perguntar, come peixe, né? Ovo, com qual frequência? Qual que é o tipo de piso que tem na sua casa, né? Porque tudo isso pode sim estar associado, os estudos mostram que sim, tá? Então, os desreguladores endócrinos, né, e os potenciais, eles estão em todos os locais, né? Então, eles estão na poluição, né, no que tem os componentes da poluição, do ar, da água, tá? Nos agrotóxicos, tá? Alimentos, e às vezes o alimento em si pode ser saudável, mas depende da embalagem onde ele está acondicionado, né?
pesticidas, né? Como eu falei para vocês, na própria maquiagem e até a mocinha até agora, né? O mocinha, né? O filtro solar que todo mundo use diariamente, né? Então, tem estudos que discutem sobre os desreguladores endócrinos e os protetores solares, e aí isso também fica uma discussão, né? Assim, se sim ou se não, né? Qual seria o benefício maior? Utilizar ou não utilizar, né? Então, a gente aumentar a possibilidade de se contaminar de alguma forma com um desregulador endócrino e todas as consequências disso, ou então de você aumentar o risco da exposição solar e câncer né, principalmente câncer de pele. Então, é uma discussão, assim, difícil, tá? E que eu acho que ainda vai bastante tempo para a gente ter algum tipo de resposta, né? E agora, os estudos têm focado principalmente nos desreguladores endócrinos e lá no começo, não mais no final, né? Quando a gente fala, interfere na reprodução. Não, agora eles foram ver na oogênese. Então, lá no começo, isso interfere? Como? De que forma? Tá? E aí tem estudos mostrando que isso interfere de formas diferentes, tá? No desenvolvimento folicular anormal, no mecanismo de apoptose, tá? Aumentando, por exemplo, a apoptose, a transcrição de genes importantes, né? Modificando fatores epigenéticos, no desenvolvimento anormal de organelas, principalmente das mitocôndrias, tá? Provocando, em muitas situações, mutações genéticas, né? Aumentando o estresse oxidativo e também aumentando os erros de segregação. Então, um ponto importante aí, né, que a gente avalia e que chama muita atenção, muitas vezes, que é o número de embriões aneuploides, né? E aí, quando a gente vê que os desreguladores endócrinos, potencialmente, né, podem interferir nos erros de segregação, eu não sei, às vezes a gente avalia tantos parâmetros e aí tem um número tão grande de embriões aneuploides, o que poderia ser? Não sei, talvez agora a gente possa falar sobre os desreguladores endócrinos também, tá? Para as pacientes, tá? Então, esse artigo eu recomendo, ele é bem legal, e ele vai fazer na verdade, ele vai juntar, né, tudo isso, dizendo, então, como é a nossa exposição, então, aonde está a nossa exposição, né, com tudo que eu já falei, na alimentação, na água, na exposição a poluentes ambientais, né, como que isso poderia... como a gente poderia quantificar isso e que tipo de resposta química que isso poderia oferecer, tá? Então, tem alguns que a gente já sabe que agem em sinergismo com alguns hormônios, receptores hormonais, outros como antagonismo, tá? Outros, a maior parte deles, a gente sabe que tem uma resposta aditiva àquele processo, tá? E depois, como que isso vai interferir, né? Então, aqui está pequenininho, mas eles mostram, então, o que pode acontecer. Então, o que a gente espera? Diminuição de quais hormônios, aumento de quais outros, tá? Diminuição, por exemplo, do número de óvulos, da taxa de fertilização, aumento da frequência de ovários policísticos, né? E aí, tudo que pode acontecer no indivíduo, no nível do indivíduo, tá? E depois em nível populacional, como isso pode crescer de tal forma, tá? E ir para a escala populacional e as consequências disso. Tá? Então, é um artigo bem bacana, mas é difícil a leitura dele, porque são muitos compostos, aí a gente tem que fazer uma tabelinha de quais compostos, como eles agem, para a gente depois associar tudo isso. E aí, para não ficar só na infertilidade masculina, né, eu trouxe 2 exemplos de infertilidade feminina, tá? Só não ficar só na feminina, eu trouxe 2 exemplos de infertilidade masculina. Então, uma sobre o efeito do bisfenol A na infertilidade masculina e o mecanismo de ação é basicamente o mesmo da infertilidade feminina,
tá? Então, a gente pode... a contaminação acontece da mesma maneira, né? Comida, poluentes, a água, tá? Tudo isso, então, você vai levar a uma alteração do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, e aí vai alterar os níveis de hormônios, né? E isso vai levar à diminuição da contagem de espermatozoides, a morfologia dos espermatozoides e também a motilidade, tá? E esses estudos já foram mostrados tanto em humanos, tanto em animais quanto em humanos. E, para a gente terminar, 2 medicamentos, tá? Que são utilizados para o tratamento de hiperplasia prostática benigna ou, por exemplo, de alopecia androgenética, mas que um deles se baseia na interferência das vias androgênicas, né, que pode levar, já é sabido que leva a alterações relacionadas à fertilidade nos homens. O outro, minoxidil, que não há um consenso, né, que seu uso possa afetar negativamente a fertilidade masculina. E aí, esse estudo quis comparar o impacto, tanto no testículo quanto no epidídimo, tá? Então, na morfologia celular do tecido, tá? De modelos murinos adultos. E aí que eles encontraram que a finasterida e o minoxidil atuam como desreguladores hormonais, né? Causando estresse oxidativo e alterações morfológicas, principalmente nos testículos, nas células testiculares, tá? Que o tratamento da finasterida é mais prejudicial à saúde masculina, porque eles encontraram, então, maiores alterações celulares, né? Maiores danos ao epidídimo, com maior frequência de disfunção erétil, diminuição da libido e redução do volume seminal. Tá? Então, agora também não só compostos do ambiente, né, que podem ser poluentes, mas também de medicamentos, né, que agora estão sendo vistos de uma outra forma, como eu falei, como desreguladores endócrinos. Então, para a gente finalizar, os desreguladores endócrinos são considerados um problema de saúde pública, assim como a infertilidade, né? E aí a relação entre eles, exatamente, né, ela é complexa e os mecanismos precisam ainda ser melhor esclarecidos, apesar do que a gente já melhorou bastante, já evoluiu bastante, né? Então, o que a gente sabe hoje? Que esses desreguladores interferem em diferentes processos e de 2 formas principais, tá? No desenvolvimento ovariano, tá? Então, na alterações da foliculogênese, da esteroidogênese, interferindo na pluripotência de células-tronco germinativas, tá? E na formação também final desses folículos. E depois, no desequilíbrio do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, então, alterando a homeostase hormonal. Então, esses são os 2 mecanismos principais, tá? Só que todos os trabalhos terminam dizendo, né, que é verdade, que são necessários ensaios clínicos randomizados maiores, né, duplos cegos e controlados por placebo, que essa eu acho que é a parte mais difícil, para a gente compreender melhor o mecanismo de ação desses compostos, as doses, né, e a frequência de exposição, tá? Porque assim, que a gente se expõe, não tenha dúvida, a gente vive numa grande metrópole, né? Então, poluição ambiental, não sei se a gente andar, né, com aqueles capacetes de biossegurança, né, de laboratório de biossegurança, não tem como, tá? A gente está exposto. Mas aí, qual dose? Né? Assim, o quanto eu tenho que me expor? Né? Qual a frequência dessa exposição? Né? Então, quando eu falo de epigenética, né, eu sempre dou o exemplo da pipoca doce. Né? Então, pipoca doce tem corante e corante intercalante de DNA, provoca quebras no DNA. Eu amo pipoca doce, né? Quanto mais doce, quanto mais vermelhinha, assim, mais corante, eu gosto mais. Mas quanto eu tenho que comer de pipoca doce para que isso seja capaz de alterar a expressão dos meus genes?
né? Então, será que eu tenho que comer um pacote todo dia? Se for todo dia, durante quanto tempo? Para que aquilo ali... Porque não vai ser um dia, tá? Quanto tempo? Né? E essa é a maior dificuldade, tanto quando a gente fala de epigenética, quando a gente fala de desregulador endócrino, né? Por quanto tempo, né? Com qual dosagem que tem que haver essa exposição para que isso, então, tenha esse potencial de efeito, né? No organismo. Então, essa ainda é a maior dificuldade, o maior desafio, né? Para a gente responder essa pergunta. E também para quem, né? Porque uma pessoa vai ter uma resposta que é totalmente diferente da outra, né? Não é só a dose, a quantidade, o tempo e... Então, aí a gente vai falar do perfil genético das pessoas, entendeu? Então, assim, pode ser que eu e outra pessoa, a gente coma a mesma quantidade de pipoca doce no mesmo período, façamos um experimento, né? E que depois de algum tempo, sei lá, eu tenho algum problema e a outra pessoa não. Por quê? Porque pode ser que aquilo potencialize já fatores genéticos ou outros que eu já tenha, né? E a outra pessoa não. O caso mais típico é o cigarro e o câncer de pulmão, né? Tem gente que vai fumar 10 maços a vida inteira, vai morrer com 100 anos, e gente que vai fumar um maço e morre aos 45. Então, assim, é legal falar de desregulador endócrino, é muito legal. Eu lembro que quando eu estava fazendo pós-graduação, tinha uma vez uma menina com puberdade precoce, né? E aí, lá na endócrino, todo mundo investigando, né, a puberdade da menina. E eu lembro que a minha orientadora perguntou como era a alimentação da família. E eles falaram que eles eram vegetarianos e a criança tomava somente leite de soja, né? Mas desde quando, né? Desde que ela parou de tomar leite materno, ela só faz uso de leite de soja e a comida dela é 100% vegetariana. E aí eles, olha, pode ser a alimentação. E aí todo mundo, mas de onde tirou isso, né? Assim, de onde tirou que essa alimentação? E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de desregulador endócrino, né? E foi estudar e fui ver o mecanismo. E aí eu lembro que ela falou para os pais, né? Assim, eu não tenho como provar que o que eu estou pensando é verdadeiro, né? Mas é uma suspeita. E eu queria fazer, então, um pedido. Que vocês alimentassem a criança de forma diferente por 3 meses e depois a gente reavalia a questão hormonal, tudo. E aí, depois de 3 meses, tinha mudado muito o perfil hormonal daquela criança por conta da mudança da alimentação, né? Então, é uma coisa que chama atenção, né, bastante. Claro que, assim, o evento puberdade precoce é um evento, assim, mais fácil, eu acho, da gente identificar do que a infertilidade, porque a infertilidade, ela vai aparecer um dia, mas quando começou aquela infertilidade? Né, assim, a gente não sabe, assim, se aquilo ali é um evento recente, né, que aconteceu por algum mecanismo recente, ou se aquilo ali já vem, por exemplo, de anos de exposição, sei lá, dos reguladores endócrinos ou outros fatores. Então, eu acho que nesse aspecto é mais difícil, né, da gente estudar e da gente compreender os mecanismos reais. É interessante. Pode falar. Você estava falando da pipoca doce. Se essa pipoca for de um milho transgênico? Então, Aí assim, você não colocou não coloquei no transgênico, porque é o seguinte, dei até aula de transgênicos na nutrição esses dias. A maior parte do nosso milho é transgênico, né? aqui no Brasil. E no Brasil é obrigatório que venha descrito na embalagem quando se utiliza qualquer composto, qualquer alimento que seja transgênico, tá? Só que a gente tem um problema grande de fiscalização, né? Às vezes, muitas vezes vem, mas vem aquela coisinha minúscula, né, no potinho, que as pessoas estão muitas vezes mais interessadas nas calorias do que nas outras coisas. E tem declarações e estudos, tá, do Ministério da Saúde dizendo que os transgênicos não causam malefícios à saúde. Ele não é um dispositivo. Então, mas aí tem um porém. Eles afirmam categoricamente, transgênico não causa malefícios à saúde, tá?
não tem nenhum estudo de longo prazo, né? E ninguém é obrigado a relatar. Se ninguém é obrigado a relatar, Não existe. não existe, entendeu? Ninguém, não tem. Então, assim, tem uma discussão muito grande hoje na questão das crianças e as alergias alimentares, né? E que muita gente acredita que pode ser pelos transgênicos e aí até os mecanismos de transgenia, né? Que são diferentes. Mas se ninguém é obrigado a relatar, como é que você vai conseguir associar uma coisa com a outra? Tá? Então, hoje, transgênico não seria um desregulador endócrino. Tá? Não seria. Não porque ele não vai mimetizar a ação de um hormônio. Né? Ele pode causar outros efeitos. Então, se você planta uma planta que tenha genes de resistência a pragas, e do lado tem uma plantação que essa planta não tem, obviamente que se tiver pragas, ela vai atacar o vizinho e não a outra. Né? E aí você causa esse desequilíbrio ambiental. A maior parte dos transgênicos, eles formam híbridos que são férteis, então a gente fica dependente das empresas, né? Tanto que a Monsanto mudou de nome já várias vezes, né? Para as pessoas não associarem. Tem até uma série na Netflix muito legal falando sobre isso. Mas não tem, assim, como eu disse... Monsanto, para quem não sabe, é a maior produtora de sementes transgênicas do mundo. Então, Bia, mas na prática, eu acho que a gente tem duas... Antes eu ia falar uma outra coisa, mas voltando nesse assunto, eu acho que o transgênico é disruptor, sim. Né? Você está faltando só a comprovação. O estudo... Porque, assim, porque por princípio, quando ele é um transgênico, você fez uma manipulação genética. Tá? Então, você alterou o genoma daquele alimento, de alguma forma, que conferiu alguma vantagem. E aí, como eu falei, ele não vai agir como mimetizando a ação hormonal, ele vai agir de outras formas. Né? Então, como eu falei, você tem uma modificação de um gene que ele é resistente a pragas. Então, assim, ele causa esse desequilíbrio, mas por mecanismos diferentes. Então, mas, por ele exemplo... nunca vai ser diretamente um disruptor. Acho que mais ou menos. Porque pode depende ser como você diretamente, vê. Acho que pode ser diretamente, sim. A questão do glúten, porque eu estudo bastante que eu tenho problema, é isso. O trigo brasileiro tem de 4 a 10 vezes mais glúten do que o americano. Porque é totalmente manipulado geneticamente para resistir à praga, etc. E esse aumento da concentração de glúten, ele pode ativar em pessoas predispostas, como eu sou, porque eu tenho um marcador genético, a intolerância. Entendeu? E aí, a hora que você estabelece uma intolerância, você muda todo o perfil de absorção intestinal dessa pessoa. Né? Então, isso é uma discussão enorme. Então, mas a gente não tem evidências claras porque não tem estudos. Da falta de... Né? Tá cheio de Não, mas de estudos, assim, como eu estou te dizendo, do malefício, assim, de que assim, estudos controlados, entendeu? Assim, randomizados controlados. Então, vamos pegar pessoas que tenham predisposição que já tem. E aí, é claro, você vai provocar um mal... Acontece que esses estudos têm que ser patrocinados pela indústria, e a indústria nunca vai patrocinar esse tipo de estudo, porque é radicalmente o contrário. Eu acho que a gente tem que pensar... Não patrocinado pela indústria, a gente pode fazer uma transgenia numa laboratório. Uma coisa é você... Quando a gente está falando de disruptores endócrinos, nós estamos falando de substâncias que agem diretamente, ou no receptor, ou... Quer dizer, tem um mecanismo direto endócrino de disrupção. É diferente do mecanismo que você está falando. No mecanismo que você está falando, não tem a ação direta da substância na produção hormonal. Ela age diretamente, mas não na produção hormonal. Ela vai agir, por exemplo, no sistema imune. Né? Para ser disruptor, exato. Tem que... Ela pode indiretamente ele vai afetar. Não. Indiretamente, mas aí não é o mecanismo, como eu falei, não é por princípio da definição de um desregulador, um disruptor endócrino, não. Ela vai, um alimento transgênico, sim, pode interferir diretamente na homeostase imunológica, não tem a menor dúvida. Mas aí, como não é diretamente endócrino, né, um órgão ou um hormônio,
isso não é, por princípio, não seria um desregulador endócrino. Então, você Mas a gente pode, daqui para frente, assim, tem sido muito discutido até a definição de desregulador endócrino. Né? Porque quando eu falei dos tratamentos, dos medicamentos, ainda é um debate. Será que o medicamento, assim, que é utilizado para um tratamento, ele não é um componente químico que está aí no ambiente, um poluente. Ele é um medicamento. Mas agora sim, eles já estão considerando medicamentos como desreguladores endócrinos. Sem dúvida nenhuma, o minoxidil é um deles. Então, Muita frequência. E esse é um problema, quer dizer, é um problema da humanidade. Sem solução. Sem solução, total. Porque a hora que a gente tem 10 bilhões de pessoas no planeta e que elas têm que ser alimentadas, e você tem uma área finita, né, para a produção de alimentos, obviamente a única forma que você tem é aumentar a produção. Né? E na hora que você aumenta a produção, você faz essas coisas. Quando você pega, por exemplo, hoje, laranja. Quem produz laranja para exportação, para consumo, ele vê o solo, vê qual é a biologia do solo, quer dizer, o que aquele solo tem de bactérias, e aí, para quem não sabe, a laranja ela é plantada num cavalo, né? Você pega uma mudinha e bota a laranja que você quer naquele cavalo para que ela... E esses cavalos, eles são produzidos de acordo com o tipo de solo, é o que se fala hoje em agricultura de precisão, né? Quer dizer, você faz o cavalo, se o solo é mais rígido, a raiz ela tem que espalhar mais, então o tipo de cavalo é planejado para esse tipo de solo diretamente para aumentar a produtividade. E não tem outra forma, né, de você fazer isso, de você não fazer isso, porque a humanidade tem que comer. Né? E aí isso é um problema absolutamente monstruoso. Então, mas eu acho que a gente pode. Vai ter que conviver. Eu acho que sim, mas eu acho que agora a gente tem que transgênicos. olhar para o outro lado, né? Assim, falando dos transgênicos, então, tem um estudo muito legal que fizeram da Faculdade de Nutrição da USP, que eles plantaram uvas e melhoraram geneticamente essas uvas para a produção de resveratrol. Né? Então, o resveratrol ele é produzido só no processo de vinho, porque você precisa do álcool, né, ali para poder ativar, né, os compostos e aí produzir resveratrol. E aí eles conseguiram fazer isso em suco de uva, né, sem a necessidade do álcool. E a quantidade foi muito grande, né, e ela permaneceu estável. Né, assim, eles, né, até onde eu li o estudo, 6 meses e aquela quantidade de resveratrol naquela embalagem que eles fizeram permaneceu estável. Então, a gente tem que começar a olhar para o outro lado, né? Tomar, tudo bem que era uma desculpa boa para tomar vinho, mas a gente pode tomar suco de uva também. Transgênico, com mais resveratrol, entendeu? Na garrafa de plástico. Não pode ser de plástico, tem que ser de vidro. Uma coisa que a gente... O outro lado da balança é que a população, apesar disso tudo, vive cada vez mais. Né? A expectativa de vida da população ela está maior. Então, quando você vai na indústria, vai com quem mexe com transgênero, até quem está na indústria plástica, as pessoas vivem cada vez mais. Como que isso faz tão mal? Né? O quanto que... Você compensa uma